Oi? Bom dia. Vamos continuando aí com ligações. Vamos falar agora da ligação metálica. Ligação metálica ocorre entre dois metais. Pode ser entre metais iguais ou diferentes. Por exemplo, eu tenho lá uma barra de ferro. Os metais ali, os cátions do metal ferro, estão todos unidos em um retículo cristalino. Só que nesse retículo cristalino, os cátions do metal, o metal, olha aqui, ó, ele tem baixa energia de ionização. Lembra que quando a gente viu tabela, que metais perdem elétron facilmente, elementos da esquerda da tabela têm facilidade de perder elétrons, da direita ganhar elétrons? Então, metais têm facilidade de perder elétrons e virar cátion. Então tem baixa energia de ionização, tem facilidade de perder elétron. Aí eles vão formar um retículo cristalino de cátions. Os cátions ficam fixos. E os elétrons que perderam deles ficam em volta ali, rodeando esses cátions. Quer dizer, eu tenho os cátions imersos, envolvidos por um mar de elétrons. Esse modelo é chamado modelo do mar de elétrons. Esses elétrons estão livres, eles não estão ligados em nenhum átomo em particular. Estão circulando ali em volta dos cátions. Isso faz com que eles tenham as seguintes propriedades. Bons condutores de corrente elétrica. Eu pego um arame, enfio na tomada, vou tomar um choque. Se eu enfiar um pedaço de madeira, eu não tomo, porque a madeira não conduz, né? Enfiar um pedaço de arame lá, vou tomar um choque. Por quê? Devido a esses elétrons livres que vão conduzir a corrente elétrica. Também são bons condutores de calor. Se eu pegar uma panela de alumínio com cabo de alumínio, ou de ferro com cabo de ferro, e deixar no fogo, dali a pouco eu não consigo segurar no cabo, porque o calor conduz com facilidade nos metais. Então, bons condutores de calor e eletricidade. Outra propriedade. Se eu pego uma bola de um metal e martelo, ela vai achatando até virar uma lâmina. Se eu pegar e passar um rolo bem pesado sobre uma pelota de ferro, tem que esquentar, né? Vocês já viram lá, eu gosto de assistir aquele Desafio sobre Fogo, né? Eles esquentam o metal, ele dá uma amolecida, aí vai na prensa ou na marreta, faz ele virar uma lâmina para fazer uma faca, fazer uma espada, né? Então, ele pode fazer virar lâmina. Esse processo de virar lâmina se chama maleabilidade, são maleáveis. Lembra da teoria do Rutherford? Ele fez a lâmina de ouro, né? Então o ouro é um metal muito maleável. E também, se eu pegar e espichar, né, eu espicho um chiclete, né? Eu esquentando o metal, espichando, ele vai espichar. Posso fazer fio. Arame é feito assim, espichando. Essa propriedade é chamada ductibilidade. Maleáveis, dúcteis. Quando estirados, podem ser transformados em fio. O ouro, uma pelotinha assim do tamanho de um brinquinho de nenenzinho, de criança, dá para fazer um fio de 1 quilômetro de ouro. Outra propriedade, ponto de fusão, para derreter ele, para fazer ferver, muito elevado. Pequenas exceções. Temos o mercúrio, que é aquele que tem dentro do termômetro, que é líquido. Depois temos o galho e o frâncio, que tem temperatura de fusão baixa. O galho, se eu segurar na mão, não é galho de árvore, não, é galho de Gália, região lá na Europa, né? Ele derrete com o calor das mãos. Então, exceções essas aqui.
Ligas metálicas. É quando eu combino dois ou mais metais. Essa mistura de metais recebe o nome de liga. Por exemplo, o ouro da joia. Não é puro, porque o ouro da joia, se eu fizer de ouro puro, o ouro puro entorta fácil. A joia fica sem resistência à massa. Então, para dar mais dureza ao metal da joia, mistura-se cobre ou cobre e prata. Tá? Tem ouro 18 quilates só com cobre ou com cobre e prata. O que significa 18 quilates? Ouro puro é o 24 quilates. Ouro 18 quilates é o que tem mistura. Então, se perguntar para você assim, no ouro 18 quilates tem quantos por cento de ouro? Então, você faz uma regra de 3 assim, ó. 24 quilates é o ouro 100% puro. 18 quilates, X%. Vai dar 75% de ouro e 25% de cobre ou cobre e prata. Temos o bronze. Bronze é uma liga metálica que é usada para fazer sino. Para o sino bater som bonito, tem que ser de bronze. Senão bate som xoxo, não faz aquele eco do sino. Para não esquecer, né? Bronze é o cu estranho. Cu estranho, cobre mais estanho. Depois temos o latão. Latão não é aquele negócio de pôr leite, não. Latão é uma liga metálica que é usada para fazer instrumentos musicais, que nem, por exemplo, saxofone, pistão, aqueles instrumentos amarelinhos, né? São feitos de latão, que é o cozinco. Cozinco, para não esquecer. Depois temos outra liga importante, que é a amálgama. É aquela usada pelos dentistas para fazer obturação de metal. Hoje em dia usa mais a resina, né? Mas em certos casos tem que ser a de metal, que é uma mistura de mercúrio e outro metal. Aí depende do quanto você quer pagar pela obturação. Pode ser mercúrio e ouro. Aí fica aquela obturação de ouro, né? Que nem cigano que gosta de obturação de ouro, né? Ou, se quiser um mais barato, mercúrio e zinco. E depois temos o aço. O aço é ferro mais carvão, pequena quantidade de carvão. Aí, dependendo do que você vai fazer, a porcentagem de carvão que eu vou usar. Porque o ferro puro, ele é mole, entorta fácil. Você vai fazer uma mola de caminhão, ele passa no buraco, entorta e não volta. Você põe peso, né, a mola desce, depois não volta mais. Então tem que ser um metal duro para ter flexibilidade. Ou você vai fazer uma ferramenta de corte, voltando lá no exemplo da desafio sobre fogo. O cara pega lá a espada e golpeia sobre o ferro e o corte permanece, porque ele faz quando ele coloca lá no óleo, ele incorpora carbono, então dá dureza ao ferro. Então, se eu não der dureza, se eu não incorporar carbono, porque o óleo tem carbonos, então quando enfia o ferro quente no óleo, eu incorporo átomos de carbono, dando dureza ao ferro. Então o corte fica muito duro. Agora, se puser muito carbono, aí ele fica quebradiço. Quando eu dou um golpe lá, ele quebra, né? Então tem que ter uma dosagem, nem muito pouco, nem muito. Se eu ponho pouco carbono, o corte amassa. Se eu ponho muito carbono, fica quebradiço. Depois temos a solda, que é uma liga de chumbo mais estanho. Essa é aquela solda que o cara que vai soldar a calha da beirada da casa, né, ele derrete ela tem um baixo ponto de fusão, derrete com a chama do bujão de gás para unir as partes. Essa liga tem baixo ponto de fusão, ela é usada também nos fusíveis elétricos. Aquele fiozinho que tem na entrada do aparelho elétrico,
que quando há uma sobrecarga derrete o fiozinho, interrompe a corrente, impedindo um dano no aparelho. Teoria só. Vamos fazer exercícios. Página 297. Como vimos nas aulas anteriores, corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas. Diferentemente dos compostos iônicos, as substâncias metálicas conduzem corrente elétrica no estado sólido, porque o iônico no estado sólido não conduzia, porque os íons estavam presos no retículo cristalino iônico. Quando eu derretia ou quando eu colocava em água, o iônico conduzia. E o molecular, que é aquele da ligação covalente, não conduz nem derretido nem em água. Elabore uma explicação para essa propriedade dos metais a partir do modelo da ligação metálica. Bom, por que o metal conduz? Porque eu tenho cátions em um mar de elétrons livres. Muitos elétrons livres, elétrons em movimento, que vão conduzir a corrente. Isso é a resposta. Tem liberdade de movimentação esses elétrons. Segundo, temos lá duas figuras. Qual das substâncias conduz corrente elétrica no estado sólido e por quê? Então, esse aqui, seria um cátion, um ânion, um cátion, um ânion, um cátion. Esse aqui é um retículo cristalino iônico. E este aqui só cátions dos metais e elétrons livres, tudo em volta aqui, pelo meio. Esse é o retículo da ligação metálica. Esse é o retículo iônico. Então ele perguntou aqui qual conduz corrente elétrica no estado sólido, por quê? Este aqui. Por quê? Porque tem o cátion do metal, os cátions aqui, e um mar de elétrons livres em volta aí. Elétrons com mobilidade. Terceiro, temos lá de novo três sistemas. Quer saber o que pode ser cada sistema desse? Aí tem alternativas, né? Ele falou, esse aqui pode ser o NaCl? Não, esse aqui tem vários cátions. Isso aqui é uma ligação metálica, né? Agora aqui eu tenho um cátion, um ânion, cátion, um ânion. Então esse seria o NaCl. Aí tem a opção também do CO2. As opções que eu tenho para escolher é ferro, CO2 e NaCl. Então olha aqui, CO2, 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 gasoso, longe uma molécula da outra. Então este é o CO2, este é o NaCl, este é o Fe. Então, CO2, NaCl e Fe. Alternativa D de jeans. Quarto. Deu uma tabelinha lá. Temos três substâncias, X, Y, Z. Deu as temperaturas de fusão. Quem conduz corrente no estado sólido, quem conduz corrente no estado líquido. Lembrem que molecular não conduz nem no sólido, nem derretido no líquido. Metálico conduz tanto no sólido quanto no líquido. E outra coisa, metálico tem ponto de fusão e ponto de ebulição, que está escrito errado aqui, tem ponto de fusão e ponto de ebulição elevados. E o iônico também é ponto de fusão e ebulição elevado, né? Então olha aqui, fusão 2614, elevado. Ebulição 2850, elevado. Só que não conduz no estado sólido, conduz só no líquido. Então esse aqui é iônico. Então o X é um composto iônico, porque conduz só no estado derretido. Esse aqui, fusão e ebulição baixos, olha lá.
não conduz no sólido nem no líquido. Então o Y é molecular, que é o da ligação covalente. E esse aqui, elevado também, a fusão e ebulição. Só que conduz no sólido e no líquido. Então esse aqui é o metálico. Aí ele pediu para você, na letra B, associar com CO. Ó, veja bem, CO são dois não metais. Os dois do lado direito da tabela. Então esses aí são de ligação covalente, são moleculares. Então já sei que este aqui é o CO. Com zinco, que é um metal. Então o zinco vem aqui, ó. E com CaO. Veja lá, Ca é metal alcalino terroso. Metal. O O, não metal. Metal, não metal, ligação iônica. Então aqui, CaO. Aula curtinha. Então, justificativa, né? Formado de um metal e não metal, formado de dois não metais, e esse aqui formado de metais, ligação metálica.